Bom dia, Centro de Ensino Ana Bernardes. Ontem eu falei sobre classicismo e hoje eu gostaria de fazer algumas leituras sobre o classicismo, ainda do livro de vocês, do material de vocês. Então, quem tiver o livro, é interessante que acompanhe. Não vou fazer todas as leituras. Então, gente, o classicismo significa aí uma valorização das realizações humanas. Então, aqui continua prevalecendo o antropocentrismo, tá? Então, o homem ele continua sendo o centro do universo. A igreja, de uma certa forma, ela perde o seu poder e a maior prova disso é o aparecimento do protestantismo, né? É a reforma protestante, através de Martinho Lutero. Então, o classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradição clássica de afirmar a superioridade humana. Para recriar os ideais da antiguidade greco-latina, o classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas, quanto na música, na literatura e na filosofia. Então, o classicismo ele se estende além da literatura, né? Vocês verão com certeza algo relacionado na música, na filosofia e também nas artes plásticas. Então, o projeto literário do classicismo, associado ao renascimento, o classicismo revela seu nome a principal característica de seu projeto literário, a retomada de modelos da antiguidade clássica. A nova perspectiva do classicismo promove uma transformação radical no modelo medieval. É hora de valorizar o esforço individual e as conquistas humanas, além de buscar a felicidade terrena. Os textos do classicismo farão a propaganda da visão de mundo humanista, que passa a definir toda a produção estética do período. Então, gente, aqui nós temos, como eu já ressaltei, a conquista humana, né, o esforço individual. Percebam que isso faz parte da nossa vida prática, da nossa vida cotidiana. O nosso projeto de vida, o nosso ideal de felicidade, a nossa busca pelas nossas realizações, tudo isso aí é o que nós estamos buscando nesse momento aqui na nossa vida. Quem não quer ser feliz? Os agentes do discurso. Bom, as transformações sociais promovidas pelo enriquecimento das cidades afetarão diretamente o contexto de produção da literatura do classicismo. Os nobres medievais que compunham cantigas dão lugar, no Renascimento, a jovens artistas, filhos de pequenos comerciantes e patrocinados por mercadores ricos e poderosos. Os mecenas, os quais buscavam, por meio do patrocínio à cultura, sua aceitação pela nobreza. Então, gente, essas eram as principais pessoas que transmitiam essa produção literária. Eram os mecenas. Eram pessoas patrocinadas por mercadores ricos e poderosos, tá? A circulação das obras literárias continua sob o impacto da invenção da prensa móvel. A maior facilidade de impressão faz com que mais cópias de uma mesma obra sejam produzidas, barateando o custo dos livros e tornando-os acessíveis a um maior número de pessoas. As universidades tornam-se os grandes centros públicos de leitura e discussão. Os mecenas encomendam cópias dos textos de filósofos e poetas para montar bibliotecas particulares. Então, entendam que os mecenas eram as pessoas consideradas os intelectuais, aquelas pessoas que transmitiam os conhecimentos, tá? E a circulação das obras, elas aconteciam através mesmo da impressão, né? Nós temos aí como um dos fatos
Um dos marcos aí, a invenção da imprensa. Então, isso tornou mais viável e mais fácil a circulação das obras. O classicismo e o público. Na Europa do Renascimento, as cortes ainda são centros de poder e, portanto, de produção cultural. O enriquecimento dos mercadores e comerciantes, porém, amplia o público dos textos literários e filosóficos, incluindo agora a burguesia em ascensão. A cultura torna-se para os filhos dos ricos comerciantes sinônimo de qualificação social, já que não contam com um sangue nobre, que lhes garanta prestígio e reconhecimento imediato. Se a gente colocar essa necessidade, esse reconhecimento hoje em prática nos nossos dias, nós vamos entender sim que o conhecimento, ele não é que ele nos diferencia, mas ele nos favorece em muitos aspectos, no profissional, no pessoal, no emocional. Então, quanto mais culturalizado, quanto mais conhecimento você tem, mais, claro, você consegue se destacar, se sobressair no mercado de trabalho ou em qualquer outro grupo que você faça parte. Então, vamos colocar esse conhecimento aqui em prática e vamos entender que o que já fazia diferença naquela época, já que as pessoas não eram e nem eram todos da família nobre, era o conhecimento, era a culturalização, era o enriquecimento, né, da sabedoria, do conhecimento e da cultura. Isso não é diferente, gente. Hoje nós também não temos sangue nobre e o que pode nos favorecer com certeza é o nosso conhecimento, é a nossa culturalização. Bom, algumas características do classicismo. A criação e a imitação, conceito de originalidade na criação literária é uma invenção moderna. Durante o Renascimento, os escritores investiram na recriação de temas clássicos e retomaram em suas obras o princípio aristotélico da mimese. Então, mimese, gente, significa imitação. Como foi visto no capítulo 3, Aristóteles atribuía à literatura a função de reproduzir os comportamentos humanos, para que o ser humano pudesse aprender com a imitação, mimese da realidade. Uma outra característica do classicismo é o olhar racional para o mundo. Então, o predomínio da razão, tá? Para revelar o que está no universo, o artista do classicismo adota a razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade. O olhar racional desencadeia na literatura uma das características mais marcantes da poesia do período, a tentativa de explicar os sentimentos e as emoções humanas. O soneto, tipo de composição preferida dos clássicos, revela o desejo de adaptar a expressão lírica a uma forma que permita o desenvolvimento de um raciocínio completo. Uma outra característica do classicismo é o resgate da poesia clássica. Os poemas do classicismo giram em torno da temática amorosa, em que o eu lírico manifesta um amor puro, de absoluta devoção à mulher amada, dona de uma beleza perfeita, ou bucólica, em que a natureza é caracterizada como espaço em que a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio são expressão da felicidade. A poesia épica, que exaltava os feitos heróicos, também é retomada. Em Portugal surge o maior poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Esse poema épico nós podemos chamar de epopeia, é um outro tipo de produção literária, assim como o soneto, assim como as odes, as elegias, os romances, os contos, as crônicas, são considerados aí produções, tipos de produções literárias, é a forma como o autor ele organiza o seu texto literário.
Outros temas explorados serão extraídos da poesia de Horácio, grande poeta latino. Destacam-se o Carpe Diem. Carpe Diem, gente, significa aproveite o dia, viva o hoje. E as reflexões a respeito do impacto da passagem do tempo sobre o ser humano e a natureza. Como tema literário, o Carpe Diem, expressão que significa cantar o dia, faz referência à filosofia da vida que recomenda aproveitar intensamente o momento presente da juventude, porque o futuro trará a velhice, a decrepitude e a morte. A natureza como expressão de beleza, harmonia e equilíbrio também é frequentemente usada como termo de comparação para a beleza feminina, como parâmetro para os sentimentos humanos. Então, como vocês percebem, o resgate da poesia clássica, ela acontece exatamente trazendo à tona essa exaltação, esse conselho de aproveitar o dia, de cantar o dia, né? De viver intensamente o nosso momento. Então, eu sempre costumo dizer que eu vivo um dia de cada vez, como se fosse o primeiro, único e último. Então, você consegue viver mais intensamente dessa forma. Então, continuando aqui nas características do classicismo, nós temos a perspectiva humanista. Outra consequência do desejo de compreender o mundo é procurar conhecer a natureza humana. Veja só, isso aí é o autoconhecimento. É você ser capaz de reconhecer e de conhecer os seus limites, as suas ações, os seus comportamentos, as suas reações. Os grandes artistas se preocupavam em compreender a mecânica dos movimentos para serem capazes de representar o corpo humano de modo harmônico, respeitando as relações de proporção entre as partes e revelando uma concepção de beleza associada à harmonia e à simetria. Tendência à universalidade, a busca de novos territórios e a expansão comercial amplia os horizontes humanos. Em termos espaciais, o mundo do Renascimento é muito maior do que aquele conhecido na Idade Média. Em Os Lusíadas, por exemplo, Camões revela esse olhar investigador do Renascimento, quando caracteriza os costumes religiosos dos malabares e espanta-se com a possibilidade de uma mesma mulher ser compartilhada por mais de um homem. A linguagem e as formas. Isso aqui é a última característica do classicismo que eu vou citar hoje. Os sonetos de Petrarca mostram um novo modo de tratar a temática amorosa, em voga na Itália desde o século XIII, e chamado de doce estilo novo. Doce porque os poetas consideravam os versos de 10 sílabas mais musicais que os de 7. Esse tratamento é bem diferente da visão idealizada adotada no trovadorismo, uma vez que procura reinterpretar o amor a partir de uma perspectiva mais racional e filosófica. Isso dá aos poemas um tom mais indagador e analítico, como no soneto. Se amor não é, qual é este sentimento? A linguagem, marcada pelo uso de antíteses e paradoxos, reflete uma mudança de perspectiva. A influência greco-latina também se manifesta no reaparecimento da ode e da elegia, mas o soneto continua sendo a forma poética predominante. Já os versos de 10 sílabas métricas, decassílabos, chamados de medida nova, substituem a preferência medieval e humanista pelos versos de 7 e 5 sílabas métricas, redondilhas maior e redondilha menor. É a medida velha. Então, nós temos aqui, gente, o soneto, que é considerado aí uma medida nova, porque ele apresenta versos de 10 sílabas, ou seja, versos decassílabos. E aquela literatura, aquela poesia produzida no humanismo, ainda era produzida na medida velha, com versos de 7 sílabas ou 5 sílabas poéticas, que a gente chama redondilha maior ou redondilha menor, tá?
Então, essa inovação aqui da vinda do soneto também foi um dos marcos do classicismo, essa composição poética de forma fixa de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Exatamente nessa ordem, gente. 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, essas eram as leituras que eu queria fazer hoje. Queria desejar bom estudo e um bom dia para vocês. Até mais.